nós vamos falar aqui sobre princípio regulador de culto. E se eu tiver um pouquinho mais de tempo, dependendo de como for, eu vou abordar a perspectiva de culto reformado também. Bom, então nós vamos falar sobre princípio regulador de culto e vamos falar, se der tudo certo, também sobre o culto reformado. De maneira que eu quero voltar com vocês a escritura mais uma vez, primeiro Deuteronômio capítulo 4. Ok? Deuteronômio capítulo 4, ali apenas os 2 primeiros versículos. E depois eu vou ler novamente, já foi lido, mas eu vou ler novamente com vocês Deuteronômio capítulo 12. Tá bom? Deuteronômio 4, 1 e 2. Assim diz o Senhor em sua santa palavra. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Muito bem. Agora vamos lá novamente para Deuteronômio 12. Você vai perceber os mesmos princípios. Bom, os mesmos princípios de Deuteronômio 4 são repetidos em Deuteronômio 12, lá nos versículos 29 a 32. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-los, após terem sido destruídas diante de ti. Que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém. Vamos ao Senhor em oração? Vamos orar? Santo Deus, nós somos muito gratos pelo dia do Senhor, por mais um domingo, por sermos convocados à Tua presença e podermos, ó Deus, pela Tua misericórdia e graça, atendermos a Tua convocação. Estarmos aqui, ó Deus, e sabedores na presença de quem nós estamos. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Criador, governador e sustentador de todas as coisas, o Deus da história da redenção, o Deus que nos chamou em Cristo Jesus. E agora, ó Deus, rogamos mais uma vez ao Senhor que fales conosco por intermédio da Tua santa palavra. Oramos pela instrumentalidade do Espírito Santo e que Ele mesmo tome a palavra que será aqui proferida, o ensino, e aplique a cada um de nós, de maneira, Pai, que a Tua igreja ela seja edificada, santificada e transformada pela Tua santa palavra para nos conformar, cada um de nós, à semelhança do nosso irmão mais velho, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de culto, a minha primeira pergunta é: será que vale tudo? Falamos de culto, será que vale tudo? Será que Deus, por exemplo, Ele se agrada de qualquer forma de adoração, desde que, como muitos, por exemplo, vão aí usar esse argumento, desde que tudo seja feito com sinceridade diante do Senhor? Será que, por exemplo, a palavra de Deus que nós lemos, ela estabelece para nós alguma forma correta, não é? Alguma forma reta de cultuar a um Deus que, como nós sabemos, é um Deus trino e um Deus santo? Essas perguntas, irmãos, elas precisam ser respondidas e certamente à luz da Escritura. E como presbiterianos e como reformados que somos, nós temos elementos que nos ajudam a compreender isso de uma maneira mais sistemática, que são aqueles que são os nossos símbolos de fé. Nós temos aí, sabemos que os nossos símbolos de fé são o breve catecismo, o catecismo menor, o catecismo maior e a nossa confissão de fé de Westminster. E há outros tantos símbolos de fé reformados. Mas eu chamo a atenção a um elemento importante que está contido lá na nossa confissão de fé de Westminster, que é o chamado princípio regulador de culto. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, mas é o princípio regulador de culto.
O que é o princípio regulador de culto, meus irmãos? O princípio regulador de culto, ele tem uma sigla, é o PRC. Primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é um conceito teológico, que ele é extraído da Escritura para nós. Ele é tirado da Escritura. E o que o princípio regulador de culto ele nos ensina? O que ele defende? Qual é o fundamento dele? É muito simples. Ele diz que apenas aquilo que é ensinado nas Escrituras é aquilo que é permitido no culto. Apenas aquilo que está no conteúdo das Escrituras é o que deve regular o culto que nós prestamos a Deus. Aquilo que é permitido na Escritura é aquilo que nós vamos usar de fato para cultuar a Deus. Mas veja que quando nós temos um fundamento como esse, é muito natural que algo contrário a isso também exista. E aí há aqueles que não adotam o princípio regulador de culto, mas eles adotam o PNC, princípio normativo de culto. E que, veja, se o princípio regulador de culto ele afirma que tudo aquilo que regulamenta o nosso culto é aquilo que é ordenado nas Escrituras, o princípio normativo de culto ele vai dizer o seguinte, que aquilo que deve regular o nosso culto a Deus é aquilo que não é proibido nas Escrituras. Não é o que é ordenado, mas aquilo que não aparece como uma proibição. Então deixa eu entender melhor isso com vocês de uma maneira mais prática. Digamos o seguinte, alguém chega aqui para o pastor Michel, não é o caso dos irmãos, mas alguém chegaria para o pastor Michel ou para mim, ou para um outro pastor num determinado contexto e diz assim, pastor, eu gostaria de adorar a Deus usando velas. Velas. Eu posso? Bom, alguém que baseia os seus princípios no princípio regulador de culto, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, claro que não. Por que não? Porque isso não nos é ordenado nas Escrituras. Alguém que se baseia pelo princípio normativo de culto, ele vai dizer o seguinte, claro que pode. Nós não temos nenhum versículo na Bíblia que proíba isso. Vocês entenderam mais ou menos a diferença? Se o pastor ele segue o princípio regulador, logicamente que ele vai dizer que não pode. Essa é a diferença. No princípio normativo de culto, irmãos, que é seguido, por exemplo, pelos luteranos, pelos anglicanos e pelo restante de todos os evangélicos de uma maneira geral, é preciso haver uma proibição. Isso é proibido. Quando não há uma proibição, pode-se o quê? Tudo é válido. Então, por exemplo, baseado nisso, alguém poderia criar na igreja um grupo de coreografia, aquela dança litúrgica na igreja. Alguém poderia, por exemplo, usar todo tipo de imagem para todo tipo de novidade no culto. Por quê? Porque a Bíblia, para que pudesse ser evitado essas coisas, a Bíblia teria que ter uma lista enorme de proibições. Então eles se baseiam exatamente nisso. Então, quando você olhar para elementos de culto que não são ordenados na Escritura, nas igrejas, você vai ver que essas pessoas estão baseando exatamente por esse princípio, de que não há uma proibição. Mas no princípio regulador de culto, que é seguido especialmente pelos presbiterianos, pelos batistas reformados e pelas igrejas reformadas de uma forma geral, é preciso haver uma prescrição, ou seja, é preciso haver uma ordem muito clara e muito específica. Então, de maneira que se alguém perguntasse, pastor, eu posso aqui na hora do culto dar cambalhotas, fazer malabarismo na hora do culto, como é que você deveria responder a isso? Não pode. Por quê? Porque não há uma ordem para isso, não há uma prescrição para isso nas Sagradas Escrituras. Podemos criar um grupo de coreografia na igreja? Não pode. Por quê? Porque não há uma ordem específica do Senhor na Escritura. E aí você vai perceber então que esse princípio ele vai então trazer um certo limite àquilo que são as chamadas ações de culto, aquilo que Deus estabeleceu e ordenou na sua palavra. Mas veja que surge então com isso uma grande pergunta. Pastor, o princípio regulador de culto ele é bíblico? Ele é bíblico? Bom, como eu disse, ele é um conceito teológico extraído de onde? Das Escrituras. Então eu quero olhar com vocês primeiramente a base bíblica do princípio regulador de culto, tá? Você vai perceber uma coisa interessante. Você sabe que a Bíblia ela é um todo. Nós não fazemos uma separação entre antiga aliança e nova aliança. A Bíblia é um todo, ela é toda uma história da redenção, ela é toda uma unidade. São 66 livros que têm o mesmo conteúdo. Há, logicamente, as suas características, mas ela é um livro como um todo.
E você vai perceber então que desde o Antigo Testamento foi o que Deus fez. Deus, ele regulou o culto. E ele regulou o culto, irmãos, você não vai encontrar isso não com base em proibições, mas com base em prescrições, dando ordem o tempo todo para que as coisas caminhassem exatamente segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus ordenou exatamente como ele queria ser adorado. E aí perceba que nós lemos então dois textos que são muito importantes. O texto de Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e 2, você vai ver lá, se você voltar para esse texto comigo, lá no verso 2 especificamente, o verso 1 também, quando ele diz assim, olha, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. De quem são os estatutos e juízos? As prescrições, as ordenanças do Senhor, que ele concede a quem? Ao seu povo, ele ensina ao seu povo, para que o povo faça então o que? Eles os cumpram, para que isso traga então vida, para que eles possam possuir então a herança do Senhor. E aí no verso de número 2 ele diz, e aí é o ponto, vocês não vão acrescentar nada e vocês não vão tirar absolutamente nada, será como eu ordeno, exatamente como eu ordeno. Como eu disse, se você vai para Deuteronômio capítulo 12, aí é a mesma coisa. Você tem ali um acréscimo de algumas palavras, né? Quando o Senhor teu Deus eliminar de ti as nações, ele está falando sobre a posse da terra prometida essencialmente, mas perceba que mais uma vez, lá no verso 32, ele reitera a ordem, ele reitera a prescrição, e ele diz, tudo o que eu te ordeno, prescrição, você vai fazer o quê? Você vai obedecer, você vai observar. E mais uma vez ele diz, vocês não vão acrescentar nada e não vão tirar absolutamente nada, ok? Então você vê que Deus está fazendo tudo com base em ordem, em prescrição, nada acrescenta e nada retira. Percebam então que debaixo dessa direção, quando você vai caminhando ao longo de todo o Antigo Testamento, de não acrescentar e não diminuir, você vai percebendo então como todo o sistema de culto ele foi estabelecido pelo Senhor. Então eu não vou trabalhar esses textos, mas me permitam citá-los, por exemplo, para que vocês entendam a questão cultual no Antigo Testamento. A construção do tabernáculo em Êxodo capítulo 25, quem já leu o livro de Êxodo vai perceber, quem foi que mandou construir o tabernáculo? Deus, era o lugar da habitação dele no meio do povo. Lembra, o tabernáculo era montado e desmontado, estava lá no deserto. Deus se faria presente, ele foi feito segundo a ordem de Deus, ele foi construído segundo a ordem de Deus, em todos os seus maiores e menores detalhes. Por exemplo, em Êxodo 25 ainda, os móveis que deveriam estar colocados dentro do tabernáculo foram ordenados por quem? Por Deus. Em Êxodo 26, as cortinas do tabernáculo, ordem de quem? De Deus. Em Êxodo capítulo de número 27, o altar do tabernáculo era segundo a ordem e prescrição do Senhor. As vestes do sacerdote, lembram disso? E os adornos das vestes, elas eram exatamente indicadas, ordenadas, prescritas pelo Senhor. Meus irmãos, a maneira, o tipo de animal e a maneira como eles iriam ser sacrificados e para o que eram os sacrifícios, todos eles em Êxodo capítulo 29, estipulados e ordenados pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 30, o altar do incenso, a bacia de bronze, o óleo, os incensos sagrados, todos eles ordenados e estabelecidos pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 34, as festas que deveriam ser guardadas pelo povo de Deus, todas ordenadas e prescritas pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 35, todos os utensílios que seriam utilizados, ordenados e prescritos pelo Senhor. E aí você vai ver em 1 Crônicas capítulo de número 22, quando o templo foi construído, ele foi construído na medida, no tamanho, na proporção, e tudo o que estava dentro do templo, e aquilo que seria realizado dentro do templo, exatamente ordenado e prescrito por quem? Pelo Senhor. Então o que foi que Deus fez, irmãos? Deus ordenou com extremos detalhes, Deus prescreveu com extremos detalhes como Ele deseja ser adorado. A pergunta é, por que Deus fez isso? E aqui há um elemento importante para a gente entender, irmãos, porque o homem jamais poderia produzir isso. Nós jamais poderíamos produzir isso de nós mesmos. Por quê? Porque somos pecadores, irmãos. Porque somos miseráveis pecadores. Todo sistema
que nós poderíamos produzir não tornaria nada aceitável diante de Deus. Vocês entendem? É por isso que Deus teve que ordenar todas essas coisas, para que ele pudesse receber, conforme a vontade dele, o culto devido ao seu nome. Há um certo teólogo que eu gosto muito, chamado James Bannerman, escreveu um livro, A Igreja, da editora Os Puritanos. Eu recomendo esse livro para os irmãos. Veja o que ele diz a esse respeito. Ele diz assim, olha: o caminho para aproximar-se de Deus fechou-se, foi trancado em consequência do pecado do homem. Era impossível ao homem que por si mesmo renovasse o relacionamento que havia sido tão seriamente interrompido pela sentença judicial que o excluiu da presença e do favor do seu Deus. Portanto, o que ele está dizendo, em outras palavras, irmãos, é que qualquer culto que viesse não de Deus, mas ele partisse de um homem pecador, teria um único resultado. Sabe que resultado era esse? Idolatria. Idolatria. E nós temos exemplos disso na Bíblia. Ainda que Deus prescrevendo, veja como o homem e esse processo idolátrico, ele se faz presente. Por exemplo, em Levítico capítulo de número 10, verso 1, se você puder abrir sua Bíblia comigo lá, você vai se deparar lá com os dois filhos de Arão. Lembram deles lá? Nadab e Abiú. Vocês lembram que eles eram o quê? Sacerdotes. E o que foi que aconteceu? Veja, aqui o culto já estava prescrito, ordenado. Tipo de sacrifício, o tipo de fogo que deveria ser levado ao altar do Senhor. Em Levítico capítulo 10, verso 1, vai dizer assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e sobre este incenso. Mas qual é o detalhe aí, irmãos? Vejam, trouxeram o que diante do Senhor? Fogo estranho. Vocês percebem? É algo que Deus não havia ordenado. Havia um fogo que Deus havia ordenado, mas não era esse fogo. E diz, eles trouxeram perante a face do Senhor. Aí veja o detalhe, o que lhes não ordenara. Veja que Deus, irmãos, ele não disse o que ele havia lhes proibido. Percebe a diferença? É aquilo que ele não lhes havia ordenado. Ordenado. Essa mesma prescrição e esse mesmo chamado à atenção acontece lá em Deuteronômio capítulo 17, verso 3, quando diz o texto que vá e sirva a outros deuses e os adore ao sol e à lua. Ele está falando de idolatria, ligado ao quê? Ao culto, ou a todo o exército do céu. Não, e aí o texto mais uma vez não vai dizer assim, que eu lhes proibi, não, é que eu não lhes ordenei. Vocês percebem mais uma vez? É ordenança, é prescrição. Em Jeremias capítulo 7, 31, tomem nota também, nós temos esse mesmo princípio. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas. A gente leu lá no capítulo 12. O que nunca, ele não vai dizer o que eu proibi, o que nunca ordenei e nem passou pela minha mente. Vocês percebem? O que eu nunca ordenei. Em Jeremias 19, verso 5 também, edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal. Veja a idolatria mais uma vez, ligada a culto. O que eu nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Mais uma vez o princípio, eu não lhes ordenei. E por aí vai. Jeremias capítulo 32, 35, depois dá uma lida em casa, é a mesma coisa. Mas pastor, será que a gente vê isso somente na antiga aliança, só lá no Antigo Testamento? Não, irmãos. No Novo Testamento eu vou dar apenas um exemplo para vocês muito claro. Vocês tomam ceia, não tomam? Geralmente a gente lê ou textos do Evangelho, ou nós lemos, por exemplo, a prescrição da ceia em 1 Coríntios capítulo de número 11, a partir do verso 23. E o que o apóstolo Paulo diz ali? Eu vou ler para vocês. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Perceba, ele recebe de quem?
do próprio Senhor Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele recebe a ordenança, ele recebe a prescrição e ele entrega à igreja exatamente como ele recebeu. E ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meus irmãos, sabe o que a gente percebe aqui? O senso de fidelidade do apóstolo Paulo, aquilo que ele recebeu como ordenança do próprio Senhor Jesus e transmitiu de maneira fiel à igreja. Não é o que ele proibiu, é o que ele ordenou. Eu recebi e eu também vos entreguei. Lembram lá? Sem nenhum acréscimo, sem colocar nada e sem tirar absolutamente nada. Fidelidade. É isso que Deus deseja da gente, irmãos. Fidelidade. O que tem que guiar o culto da igreja, de uma igreja reformada, é fidelidade às Escrituras, a ordem e a prescrição. Nós temos que fazer aquilo que Deus ordena. Não há espaço para inovações e não há espaço para invenções. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, não é isso? As pessoas às vezes olham para esse versículo e dizem assim: está vendo, o mundo está evoluindo e nós, a igreja, precisamos evoluir com o mundo. Mas ele vai reiterar que é naquilo que é boa, perfeita e agradável vontade. Ele está falando, a renovação da nossa mente é pela palavra, que foi, que é e sempre será a palavra e atual, a prescrição e a ordem do Senhor para todas as gerações da igreja. Portanto, isso implica em fidelidade, sem inovações e sem invenções. E veja, isso não nos é pregado e não deve ser compreendido apenas por nós. Os nossos pais pré-reformadores e reformadores, eles entenderam muito bem isso. Tanto é que nós temos documentos que falam sobre isso. Por exemplo, nós somos calvinistas. João Calvino, ele é um dos mais influentes reformadores, não há dúvida sobre isso. E ele vai dizer o seguinte: eu sei o quão difícil é persuadir o mundo de que Deus desaprova todas as práticas de culto que não sejam ordenadas expressamente na sua palavra. A opinião contrária à qual se apegam, ela está arraigada até os ossos e a medula, e é qualquer prática para a qual eles encontrem alguma razão em si mesma, sendo ela legítima, de que exiba algum tipo de aparência de zelo pela honra de Deus. Mas visto que Deus não considera frívola, mas também claramente abomina o que quer que pratiquemos, ainda que seja pelo zelo do culto, se não estiver de acordo com o seu mandamento, o que pode nos aproveitar tomar uma atitude contrária como essa? As palavras de Deus, elas são claras e distintas, diz Calvino, citando lá textos da Escritura. Obedecer é melhor do que o quê? Lembram lá 1 Samuel capítulo de número 15, quando o reino de Saul lhe é tirado, e ele vai dizer: eu trouxe bois e animais para sacrificar ao Senhor. O Senhor não se importa com isso. O que ele quer é o quê? Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ou quando a Escritura diz, Calvino diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Calvino diz então: toda adição à sua palavra, especialmente no assunto de culto, é uma mentira. Mero culto da vontade, mera vaidade. Mera vaidade. Mas não apenas Calvino, irmãos. Talvez vocês já tenham ouvido falar de George Gillespie. Ele foi um dos membros escoceses que redigiram os nossos símbolos de fé, a Assembleia de Westminster. Ele vai dizer assim: a igreja é proibida de acrescentar qualquer coisa aos mandamentos que Deus nos deu, concernentes ao seu culto e ao seu serviço. Por conseguinte, ela não pode prescrever coisa alguma relacionada à prática de culto divino que não ultrapasse mera circunstância. Tudo é incluído naquele tipo de coisas que não são tratadas nas Escrituras. A igreja cristã, ela não tem maior liberdade para acrescentar coisas ao mandamento de Deus
do que tiveram os judeus, pois o segundo mandamento ele é moral e perpétuo, e nos proíbe, bem como a eles, as adições e invenções humanas relacionadas ao culto de Deus. E aí me permitam fazer mais uma citação. Nós citamos Calvino e Gilles Pierre, mas vamos citar um dos nossos documentos de fé que regem a nossa denominação, a Confissão de Fé de Westminster. E ela apresenta para nós um princípio regulador de culto. E ela diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que não tem domínio, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas, vejam o que ele diz agora: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações ou invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem debaixo de qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo que não esteja prescrito nas Sagradas Escrituras. Está na nossa Confissão de Fé, capítulo 21, que é o nosso princípio regulador de culto, primeiro parágrafo. Então, esta é a base bíblica e a base histórica e confessional para aquilo que nós fazemos, irmãos. É assim que nós temos que agir com respeito ao nosso culto e ao nosso serviço ao Senhor, ok? Mas alguém vai dizer assim: mas pastor, tem outras coisas que às vezes estão inseridas no culto, né? E como a gente trabalha com essas questões? E aí a segunda coisa aqui é que existem elementos circunstanciais de culto. Vou explicar para vocês o que é isso. Nós acabamos de ver que tudo aquilo que entra no culto deve ser o quê? Prescrito, deve ser ordenado por Deus. Tem que ter base bíblica suficiente para isso. O que a gente tem então nesse sentido, irmãos? Eu vou citar e aí vocês depois podem olhar para isso com mais tranquilidade, fazendo as suas devocionais em casa. Quais são então os elementos que Deus nos ordena que fazem parte do culto? Aqueles que nós estamos fazendo aqui essa manhã. Por exemplo, oração faz parte do culto? Sim ou não? Tá? Então você tem vários textos. Eu recomendo vocês a pegarem lá a nossa confissão, os nossos símbolos de fé. Mas, por exemplo, Deuteronômio 6,9, 1 Tessalonicenses 5,17, Hebreus capítulo 13, verso 18, todos esses falam sobre o que? A oração, como um elemento de culto. Um outro elemento de culto, e logicamente ele é o principal para nós, não deve faltar, qual é? É o que está na mão de vocês aí, a palavra de Deus, a Santa Escritura. Esse é elemento de culto. A gente tem Atos 13, nós temos lá Marcos capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, quando vai falar da palavra de Deus, né? Texto belíssimo. Muito bem. Um outro elemento de culto é aquilo que eu estou fazendo aqui, é o ensino, é a pregação da palavra, é um elemento lícito de culto. A música deve estar presente no culto? Cantamos aqui? Cantamos, deve estar presente no culto. Os sacramentos, batismo e ceia, que são os únicos dois sacramentos, né? Nós entendemos que devem existir à luz da Escritura, devem ser ministrados quando? No culto público. Sacramentos. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 26. Juramentos religiosos devem ser realizados no culto. Deuteronômio capítulo 6. Os votos, não é? Os votos sagrados que nós fazemos. Por exemplo, quando alguém é recebido no meio da igreja como membro, o que ele vem fazer aqui na frente? Ele vem fazer um voto diante do Senhor. Então o voto faz parte do culto? Faz, segundo a Escritura, o Salmo 116, Isaías capítulo 19. Será que o jejum solene, o jejum de toda a congregação, devido a um determinado contexto, por exemplo, que a nação esteja vivendo, ou um problema que a igreja esteja passando, é lícito no culto? É ordenado nas Escrituras. Você tem, por exemplo, jejuns solenes lá em Joel capítulo 2, em Mateus capítulo 9. E outra coisa, irmãos, é que o nosso principal dia, não estou dizendo que os outros não são importantes, porque o nosso culto, ele é um culto diário a Deus. A nossa vida o tempo todo está 24 horas do dia diante de quem? Do Senhor, ok? Mas Deus prescreveu para nós um dia em 6. E que nós entendemos, depois da antiga aliança, ele era o 7º dia, muito embora quando você vai fazer um estudo sobre isso,
você vai perceber que mesmo na antiga aliança, o primeiro dia ele já tinha uma parte, ele já era santificado em algumas situações, mas que na nova aliança, em razão do entendimento apostólico da ressurreição de Cristo, esse dia para nós agora é o domingo. E é nesse dia que nós somos convocados a fazermos o quê? Cultuarmos o nosso Deus. Então, o dia do Senhor também é uma prescrição da palavra de Deus. Atos capítulo 20, 1 Coríntios capítulo 16, enfim. E nós temos também, logicamente, os nossos elementos, símbolos de fé falando sobre isso. Muito bem. Diante disso, deixa eu dar continuidade a esses elementos de culto. Como eu já falei, nós temos a base bíblica, na utilização de todos esses elementos, que nós temos que aprender então, que quando nós usamos isso, que é ordenado e prescrito, algumas coisas elas devem ficar muito claras para nós e a gente tem que fazer uso delas. Então, por exemplo, tudo que a gente faz é entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. De maneira então que quando a gente vem para a igreja, como é que tem que ser o nosso culto? O nosso culto ele tem que ser uma adoração ao Senhor, cujo Deus está onde? No centro. Então veja, usando tudo aquilo que nós já falamos, o primeiro detalhe é que a adoração da igreja ela precisa ser teocêntrica. Deus precisa estar no centro. Ou seja, irmãos, num culto, quem recebe a principal atenção é quem? É Deus. Tudo é feito para Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é óbvio. As pessoas vão para a igreja porque elas vão cultuar quem? A Deus. Mas irmãos, a minha pergunta é, será que é óbvio mesmo? Porque isso até pode ser um princípio teológico inculcado na cabeça. Isso pode até ser muitas vezes verbalizado pelas palavras. Mas quando você vai para a prática de culto em muitas denominações cristãs, inclusive talvez até em algumas das nossas igrejas, você vai perceber que a adoração, ela não é teocêntrica. A adoração ela tem sido antropocêntrica. O que isso quer dizer? Que não é Deus no centro, mas é o homem que está no centro do culto. E como é que a gente percebe isso de uma maneira muito clara? É quando você faz, por exemplo, algumas perguntas, ou quando as pessoas que estão envolvidas na elaboração no culto, e até membros da igreja de liderança, eles começam a falar coisas assim, prestem atenção. Que culto nós faremos, ou que tipo de culto nós temos que fazer na igreja, que é para a gente poder segurar os jovens na igreja? Porque a igreja está sofrendo uma evasão dos jovens, parece que os jovens não querem estar na igreja. Então, como é que nós vamos adequar o culto para que os jovens permaneçam? Percebem aí o erro? Percebem? Mas não é apenas isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta que geralmente eles fazem. Que culto nós faremos para atingir as pessoas aqui da cidade de Macapá, por exemplo, que tem uma condição financeira mais elevada? Porque eles também precisam ouvir o evangelho. Então nós temos que fazer um culto que possa atingi-los. Que tipo de culto deve ser esse? Vocês percebem quem está no centro do culto aí? É o homem rico. Como atingir os mais abonados? Ou quando as pessoas dizem assim, olha, qual é o tipo de culto que a gente tem que fazer na igreja para atrair mais pessoas? A nossa igreja está muito pequena ainda. Então, como é que nós deveríamos fazer um culto aqui para atrair multidões? Percebe? O centro não é Deus. Ou, em outras palavras, como é que a gente vai encher a igreja? Vocês percebem, irmãos? Essas perguntas estão completamente erradas. Esses desejos com relação ao culto, eles estão completamente desvirtuados. Essas perguntas deveriam ser feitas de outra forma. Deixa eu refazê-las para vocês. Que culto nós devemos fazer para agradar mais a Deus? É diferente ou não é? Ou, o que Deus espera de nós no culto? Ou, como nós podemos, de fato, sermos mais fiéis a Deus e em sua palavra no culto? Meus irmãos, o culto nunca deve ser feito para agradar homem qualquer. Homem nenhum. Classe A, classe B, classe C. Não deve ser feito para agradar você que é jovem, você que é adolescente, o cultinho infantil, as crianças. Não. Nem os adultos, nem os idosos. O culto é para agradar a Deus e somente a Ele. Por quê? Porque Deus é o nosso único elemento ou objeto
de culto. É Ele que deve ser cultuado e não nós. É por isso, irmãos, que você vê um reflexo disso muito grande na música. Você vai perceber hoje, a gente fala muito sobre música evangélica, música gospel. A maioria das músicas, eu falo isso com propriedade porque eu sou músico também. Eu componho, eu metrifico hinos, salmos. Eu me envolvi muito com música ao longo de muitos anos, de onde eu venho. E a maioria das músicas evangélicas, chamadas de cristãs ou gospel, vocês podem jogar no lixo. No lixo. Porque são músicas triunfalistas, antropocêntricas, ridículas, que glorificam apenas ao homem e não a Deus. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que prega, e aquilo que canta está aliado com aquilo que a gente prega, para que a gente não esteja, inclusive no domingo, no culto, pecando contra Deus. No culto, pecando contra o nosso Deus. Então vejam, a adoração sempre deve ter o quê? Deus no centro. A palavra de Deus, ela nos ordena isso. Por exemplo, um salmo belíssimo, já preguei nesse salmo, Salmo 29. Como é que começa lá o Salmo 29, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Em momento nenhum o Senhor falar do homem, está dizendo, o homem deve fazer isso com relação a quem? A Deus. É Deus que tem que ser tributado, celebrado, festejado, Ele, o seu nome, não nós. Outro salmo belíssimo, né? Aí eu acho que vocês devem cantar aqui, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não é assim? Belíssimo esse salmo, Salmo 115, verso 1, irmãos. Então a adoração é ao nosso Deus. E quando Deus está no centro da nossa adoração, irmãos, há consequências muito importantes para a igreja. Você não vai ter, por exemplo, exibicionismo do homem, porque todo mundo entendeu que o culto é para Deus, então não é o homem que vai aparecer, não há um homem que vai ser exaltado no culto. Há muitas igrejas, irmãs, meus irmãos, que têm, por exemplo, vários instrumentos do culto, né? Então, vi isso muito em Recife às vezes também, né? Algumas igrejas lá, em que o cara está tocando e ele não consegue se manter sereno, entendendo que ele está fazendo para Deus. Daqui a pouco o guitarrista está fazendo um solo, traz até um solo de uma banda de fora, uma banda do mundo para dentro da igreja. O pianista começa a fazer uns malabarismos no piano, chamando atenção para quem, irmãos? Para ele. Então, quando a gente entende esse princípio de Deus no centro, essas coisas, elas não aparecem no meio da igreja. O pregador, ele não é visto. Quem é visto é Cristo. É o Senhor Jesus que é anunciado, é Deus que é exaltado, porque o culto também é cristocêntrico. Então, Deus está no centro disso. Uma outra coisa que a gente tem que entender, baseado no princípio regulador de culto e naqueles elementos de culto. Vocês já ouviram falar que o culto é um diálogo pactual? Já perceberam que o culto é um diálogo pactual? A gente abre a Bíblia e Deus faz o quê? Ele fala com a gente e a gente responde. Como é que a gente responde? Orando, cantando, não é assim? Há um diálogo acontecendo no culto, irmãos. Deus fala e nós respondemos em adoração a Ele. Aí você vai entender um princípio interessante aqui. Se a adoração é um diálogo, então você vai perceber que você não é passivo no culto. Você não é um mero telespectador do culto, uma pessoa que venha simplesmente para assistir. Você está participando ativamente do culto. Aí você vê a diferença, por exemplo, de um culto e de uma missa. Uma missa, quem vai para uma missa faz o quê? Assiste. Num culto a gente não assiste. No culto nós adoramos. Nós adoramos a Deus. Nós começamos o culto lendo a palavra de Deus. Deus fala com a gente responde cantando, orando. Deus fala conosco pela lei. Deus revela os nossos pecados. Ele nos confronta. A gente responde com oração de quê? De confissão, de contrição. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Deus vem pelo pregador, ele prega a palavra de Deus e mais uma vez, e aí a gente se submete a essa palavra, a exposição das Escrituras, pela qual Deus todos os domingos fala com a gente, e a gente faz o que de novo? A gente canta e a gente ora. É isso que nós fazemos, e depois a gente recebe a bênção. Deus nos envia de volta
Olha que coisa dinâmica, olha que diálogo belíssimo, né, irmãos? Olha como há alguém que fala e alguém que responde o tempo todo. E aqui tem um princípio importante, prático. Lembra que eu falei? Deus fala e a gente responde a quem? A Deus, não é isso? Isso vai nos ensinar, por exemplo, que o culto, irmãos, no momento de culto, a direção é sempre o quê? Do adorador para Deus. Há uma adoração verticalizada. Isso não nos permite no culto, por exemplo, e como pregador já vi muito isso, né? O pregador está pregando, o culto está acontecendo e o irmão está conversando com o outro. Entendeu? No culto, o diálogo ele não é horizontal. Não há espaço para isso. No culto, o diálogo ele é o quê? Vertical. É você e Deus. Há uma comunhão com seu irmão? Certamente que há, mas não nesse sentido de diálogo naquele momento. O diálogo é entre você e Deus. É por isso que muitas vezes, né, eu venho de um contexto em que a gente parava o culto, não estou dizendo que isso era certo, parava o culto para cantar: visitante, seja bem-vindo, sua presença, aí saia do seu banco, vá abraçar seu irmão, fale com seu irmão. Isso não cabe. Por aquilo que nós vemos na palavra de Deus, o momento para isso é depois do culto, no cafezinho, no momento de confraternização. Mas no culto é verticalizado, é sempre a gente com relação a Deus, ok? Uma outra coisa, irmãos, nós somos chamados a fazer: não vamos complicar a coisa. Quando você olha para os elementos de culto, você olha para o princípio regulador, você vai perceber, as coisas no culto, elas devem ser extremamente simples. A gente não complica, irmãos, a adoração é simples. Por quê? Porque nós não estamos mais na antiga aliança. O que você tinha na antiga aliança? Você lembra lá? Eu falei, Deus estabeleceu todo o culto a partir do Antigo Testamento. Mas nós sabemos, teologicamente falando, que aquelas coisas apontavam para um outro momento na história da redenção, que era a nova aliança. Se cumpriram todas em Cristo: tabernáculo, templo, o sistema de sacrifícios, o animal, tudo se cumpriu em quem? No Senhor Jesus. Então no Antigo Testamento você tinha um apelo muito grande ao quê? Ao ver, ao cheirar, ao comer, não era assim? Você via manifestações, você via o ritual acontecendo, você ouvia o som dos animais morrendo, você sentia o cheiro do sangue, você aspirava o cheiro da carne, você comia a carne, você tocava naquele animal que você levava para expiar os seus pecados, você comia desse sacrifício, de parte desse sacrifício, a gordura era queimada e era elevada ao trono do Senhor. Imaginem o impacto disso, irmãos. Era extremamente impactante aos nossos sentidos. Existia uma complexidade muito grande, normas, era tudo muito sofisticado naquela época. Mas na nova aliança a gente não tem mais isso. Nós temos Cristo. E você vai perceber que a partir daí tudo é muito simples. Veja, a gente precisa de um templo de Salomão? Precisamos, irmãos? Não. A gente precisa matar animal, sacrificar animal, queimar no incenso, queimar a gordura? Não. Nós não precisamos mais disso, porque a palavra de Deus, inclusive, ela vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, que nós agora somos as pedras do templo, pedras que vivem, nós, não mais aquelas edificações do passado, mas o próprio crente, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, depois da morte do Senhor Jesus, o culto, irmãos, ele é destituído de todo aquele simbolismo que ele tinha. Tudo aquilo que simbolizava Jesus se cumpre agora em Cristo. Tudo que era simbólico caiu. Quer uma coisa interessante? Eu estou fazendo a exposição do livro de Hebreus. E Hebreus ele vai contrastar exatamente isso, a antiga aliança com a nova. E qual era o problema dos hebreus? Vocês lembram lá? Alguns irmãos, né, o autor aos hebreus, alguns acreditam que era Paulo, ele olha para a igreja e ele vê o seguinte: esses irmãos estão fraquejando de tal maneira que eles estão querendo retornar ao quê? Ao que era simbólico, a velha aliança. E Paulo vai dizer, rapaz, Paulo não, o autor aos hebreus, não retornem à velha aliança. Então, com base nisso,
ele vai tratando uma série de questões, mostrando a superioridade do Senhor Jesus com relação à antiga aliança, dizendo: olha, tudo aquilo que os vossos pais aspiravam, que eles iam apenas como sombras, inclusive a promessa, que eles creram pela fé, mas não receberam, eles olhavam para frente, tudo isso que eles aspiravam, agora vocês têm, porque Cristo veio, porque tudo se cumpriu em Jesus. Então, se tudo aquilo pelo qual eles aspiravam, agora vocês têm realmente, palpavelmente em Cristo, por que é que vocês então estariam então retornando à antiga aliança, aos antigos costumes? Não, caminhem para frente, caminhem em direção à promessa. Então, irmãos, tudo caiu, tudo que era sombra caiu, e agora o corpo é de Cristo. Nós não nos guiamos, irmãos, mais por sombras e por aqueles rituais. Tudo para nós agora está muito o quê? Simples. Então o nosso culto, ele precisa ser o quê? Um culto simples. E a gente tem visto tantas abominações, irmãos. A igreja tem sofrido tanto com isso. Igrejas com as quais igreja que eu conheci, de irmãos que eu conheci, com tabernáculo dentro da igreja, com véu dentro da igreja, com chofar dentro da igreja, com altar dentro da igreja, com fogo dentro da igreja. Isso não existe mais, irmãos. Isso é voltar a um regime obsoleto. Isso é atentar, inclusive, contra a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então nós temos, irmãos, uma grande bênção de fazer as coisas de uma maneira muito mais o que? Simples, com extrema simplicidade. E Jesus vai mostrar isso de forma clara. Em João capítulo 4, abra sua Bíblia comigo lá. Veja como Jesus mostra isso de uma maneira muito clara, muito simples. João capítulo 4, lá a partir do verso 21. Eu vou ler a partir do 19, você vai ver lá, né? Diz assim o texto da palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis em Jerusalém. Veja, ele está falando da antiga aliança. Jerusalém, no templo, como era cabível. Mas Jesus vem. Então vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus vai dizer agora: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, até porque a lei foi dada aos judeus. Porque a salvação vem dos judeus, ele diz. Agora diz, vejam aí: mas vem a hora e já chegou. Chegou por quê? Porque ele veio, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Vocês percebem, irmãos? Tudo mais simples. Não é no monte, não é mais debaixo da antiga aliança, não é em Jerusalém, não é no templo. Nós somos as pedras vivas. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Mais simples. De maneira que nós temos que tomar cuidado com os excessos. Se tudo é mais simples, nós somos tentados aos excessos. Então há muitos que vão dizer o seguinte: nós estamos numa era muito tecnológica, né? Nós temos muita coisa à nossa disposição, mas até para a igreja a tecnologia tem que ser o quê? Bem utilizada, na proporção devida, com muito cuidado. Eu estou usando a tecnologia para dizer de uma maneira geral: não tornemos complicado aquilo que a palavra de Deus tornou para nós o quê? Simples. E é isso que tem que trazer alegria e regozijo ao nosso coração.
Deixa eu abordar, e para a gente concluir, que horas são? Mais duas coisas rápidas. É a maneira como a gente entra na presença de Deus também, irmãos, com esses elementos de culto. A nossa adoração precisa ser, acho que todo mundo sabe disso aqui, reverente. Reverente, irmãos. Perceba, nosso Deus, Ele é um Deus transcendente. Eu orei dizendo aqui que nós temos que entender, nós entendemos na presença de quem nós estamos nessa manhã. Estamos na presença de um Deus transcendente, que criou, que governa e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é um Deus que não é limitado por tempo, por espaço, por qualquer coisa criada. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos, e só por isso, Deus é digno de toda a nossa reverência. Isso é importante, irmãos, porque há muitos cultos em que a majestade e a transcendência de Deus, a compreensão de quem Deus é, não é considerado pelos homens. De maneira que você vai ver que em muitos pregando, cantando, vão tratar Deus como se Deus fosse igual a gente. E Deus não é. Lembre-se disso. Nós somos como pó. E Deus é Deus. Nós não nos comparamos e não podemos nos comparar com Deus de forma alguma. Nenhum ser criado por Deus pode ser comparado. Você vai ver, por exemplo, quando Jó está questionando a Deus, Deus vai fazer uma série de questionamentos. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Então, muito cuidado, irmãos, quando nós entramos na presença de Deus para cultuar. Cuidado com aquilo que cantamos, cuidado com a nossa postura diante do Senhor. Por quê? Falando sobre música, vocês já perceberam que existem muitos cânticos evangélicos românticos com relação a Deus? Romantizados? Que vão tratar Jesus às vezes até como se Jesus fosse um namorado. Isso não é para nós, irmãos. Isso é atentar contra a transcendência de Jesus. Ou como uma certa pessoa, né, até meio que ignorante, mas vai dizer, olha, o cara lá de cima. Você não vê essa expressão, o cara lá de cima na Escritura. Você vê a expressão Deus, o Senhor Deus, Jeová, Yahvé. É assim que ele tem que ser tratado. Então, muito cuidado com a linguagem. A nossa linguagem precisa ser uma linguagem bíblica. A nossa postura precisa ser uma postura bíblica. O nosso comportamento, um comportamento reverente. A nossa vestimenta, uma vestimenta que expressa de fato reverência e adoração ao Senhor. A nossa linguagem, irmãos. Jesus é sempre a figura central, nunca nós. Então toda a linguagem, todo o comportamento, todo o pensamento, eles devem expressar a máxima reverência. O culto, lembrem-se, o culto é solene, o culto é respeitoso, o culto é formal. Nós sempre precisamos lembrar na presença de quem nós estamos. Decência e ordem. Decência e ordem. Primeiro, seja pontual. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o liturgo, seja ele um presbítero ou um pastor, ele abre a Bíblia, naquele momento Deus está fazendo o quê? Convocando para o culto. Então percebam, eu sei que existem situações extraordinárias, mas o normal é que toda a igreja esteja presente para cultuar a Deus quando a Bíblia é aberta e os crentes como um todo são chamados a fazê-lo. Então a pontualidade, irmãos, é necessária. Não é para chegar, eu cheguei exatamente na hora. Chegue antes. Ore pelo culto. Faça uma intercessão ao Senhor. Chegue sem atropelos. Prepare-se de fato para que você possa adorar. Outra coisa, chegue-se o máximo possível para perto do pregador da palavra. Eu tenho visto algumas igrejas que os irmãos chegam e sentam lá atrás, ficam deixando tudo aqui na frente vago, né? Não, deixa lá atrás para quem está visitando. Apenas algumas questões de ordem prática. Silêncio, oração é importante. A postura com a educação que se espera da igreja. Enfim, não coma, não mexa no seu celular, a não ser que você tenha uma Bíblia nele e você esteja acompanhando o culto. Como eu disse, não converse. O diálogo ele é verticalizado, né? Tome nota. Eu acho muito importante, né? As pessoas quando vêm para a igreja abrem suas Bíblias e trazem seus caderninhos. Tomem nota. Quando o pastor está pregando, alguém está ensinando, tomem nota. Isso é riquíssimo.
inclusive para o nosso momento de adoração familiar durante a semana, o culto doméstico. Eu sempre digo lá na igreja, a igreja ela já tem um grande material para a semana. O pastor prega de manhã, o pastor prega à noite, o pastor dá aula na quarta-feira ou na terça, não sei como é que é aqui. Você já tem todo esse material para você rever com sua família. Basta você fazer o quê? Um esboçozinho, as suas anotações ali. Então você pode ministrar mais uma vez isso para a sua família, para os seus filhos em casa, tá bom? Então, irmãos, deixa eu concluir aqui dizendo para os irmãos o seguinte: vocês perceberam que o culto que nós prestamos, ele tem toda uma base o quê? Bíblica. Ele tem toda uma base de princípios da Escritura, para que a nossa adoração seja verdadeira, ela seja centrada em Deus, ela seja uma adoração simples, ela seja uma adoração reverente. O que nos regulamenta de fato é a palavra de Deus. Lembrem-se que nós adoramos a um Deus que está no centro. Todas as nossas ações devem estar voltadas para Ele. Lembrem-se da nossa natureza dialogal do culto. Lembrem-se dessa nossa relação em que nós respondemos quando Deus fala com a gente. Lembrem-se da simplicidade, de não inventarmos, de não complicarmos aquilo que o Senhor em Cristo já nos deu com tanta simplicidade. Façamos tudo dentro da centralidade da palavra de Deus, tendo Deus como centro de todas as coisas. E isso certamente, irmãos, vai refletir uma vida que agrada a Deus. Isso vai trabalhar em nós um coração extremamente humilde, focado sempre na glória de Deus, na glória do seu reino, na edificação da sua igreja. E para isso, logicamente, todos nós precisamos compreender e precisamos, irmãos, trabalharmos juntos, servirmos juntos e fazermos exatamente como a palavra de Deus prescreve. Amém? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos porque aqui somos lembrados de coisas que são fundamentais para nós, na relação nossa para com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nenhum trabalho foi feito por nós, mas tudo foi uma ordem do Senhor através da Tua palavra revelada. O que nós precisamos fazer, ó Deus, e certamente jamais faremos sozinhos, mas até nisso nós precisamos do Senhor, é obedecer, é nos submetermos à Tua vontade. Por isso, ó Deus, através do ensino da Tua palavra, confronta o nosso pecado, confronte a nossa idolatria, confronte o nosso erro, confronte, ó Deus, qualquer coisa que não esteja alinhada com a Tua palavra. Gere em nós convicção, arrependimento e submissão à Tua vontade. Que possamos imitar os bons exemplos da Tua palavra. E nós temos vários, apesar de serem homens pecadores: Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, o próprio Salomão, ó Deus, em seus momentos iniciais como rei, obedecendo, sempre no desejo de fazer o melhor para o Senhor. Enfim, nós temos vários exemplos, ó Deus, que nós devemos reproduzir, mas o nosso exemplo supremo é o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados, que cumpriu a lei de maneira cabal e fez aquilo que jamais poderíamos fazer, ó Deus. Ele o fez por nós. Ele é por excelência aquele que não apenas pelo qual todas as coisas foram criadas, mas Ele é aquele que é adorado no culto, aquele que prescreveu o culto e aquele que morreu pelos nossos pecados, ainda que cometidos acerca do culto. Ao Senhor Jesus a nossa devoção, o nosso amor e a nossa oração é de que sejamos conformados à sua pessoa, à sua obediência à lei, à sua obediência à palavra do Senhor, que possamos ser cada dia mais parecidos e imitarmos a Ele. E assim nós oramos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.